Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Eu sou Andréa Ribeiro, professora de Ciências. E nossa aula de Ciências hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre movimento. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender a relação entre movimento e repouso. Como descrever o movimento de um corpo, na posição e na trajetória. E nós vamos estudar também o deslocamento e o intervalo de tempo. Como é que a gente dá esse valorzinho de deslocamento e intervalo de tempo? Então, gente, vou iniciar nossa aula de hoje com uma pergunta, certo? Observem bem essa imagem. Nós temos um pai numa praça empurrando um bebê num carrinho. E aí eu pergunto para vocês, esse bebê, ele está em movimento ou em repouso? O que é que vocês acham? Bom, pessoal, para mim e para vocês darem essa pergunta, eu vou ter que ter isso daqui, ó. Um referencial. E o que é um referencial? Gente, referencial é uma nomenclatura que a gente dá a um corpo que a gente tem como referência. Ou seja, para vocês me responderem se o bebê está em movimento ou em repouso, eu tenho que dar em referência uma relação a quê? Certo? Por exemplo, pessoal, se o meu referencial for o carrinho, o bebê ele está em repouso. Por quê? Porque ele não mudou, gente. Ele não mudou sua posição. Ele não saiu do carrinho. Então, em relação ao carrinho, o bebê ele está em repouso, porque não teve nenhuma mudança no estado dele. Ele não saiu do carrinho, ele não mudou de lugar, ele permanece no carrinho, certo? Então, vamos lá, gente. Dizemos que um corpo está em movimento quando sua posição muda. Foi o que eu falei para vocês. Em relação ao corpo de referência adotado. Quando sua posição não muda, dizemos que o corpo está em repouso. Então, o que isso quer dizer? Se o corpo, dada a referência que eu dei, não mudar de posição, ele continua em repouso. E a partir da referência que eu dei, se ele mudar de posição, ele continua em movimento. Então, gente, observando a imagem novamente, se eu der como referencial o poste, o bebê ele vai estar em movimento, porque, gente, ele vai estar tendo como referencial o poste. Então, o pai passeando com o bebê, passando do poste, ele vai estar movimentando. Mas em relação ao carrinho, se eu der de referência ao carrinho, o bebê vai permanecer em repouso, porque o seu estado não mudou. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Posição e trajetória. Para descrever o movimento de um corpo, deve-se conhecer a posição que ele ocupa a cada instante de sua trajetória. Então, pessoal, para a gente saber onde o corpo em movimento está, nós devemos saber onde está o quê? A sua posição. E a trajetória, pessoal, é por onde ele percorreu. Aqui nesse gráficozinho lindo, né? Nós temos uma trajetória, certo? E a trajetória, gente, a gente sempre vai ter que observar o ponto de origem. O que é isso, professora? De onde ele partiu. E é de onde ele partiu que a gente vai começar a contar a sua trajetória. Ou seja, aqui no nosso gráfico está mostrando o nosso bonequinho, né? O ponto de origem, de onde ele passou. E cada pontinho desse, gente, está marcando a sua trajetória. Então, o valor da sua trajetória está aqui em 20 metros. Então, a partir do ponto de origem até aquele percorreu 20 metros. Então, sua trajetória foram 20 metros. Para facilitar um pouquinho a gente compreender, vamos imaginar que a gente está em um ônibus. Nós pegamos um ônibus, fomos viajar. E aí, pessoal, o ônibus quebrou na estrada. Então, para o motorista chamar um mecânico, dizer a ele a sua posição, o que ele vai observar primeiro, gente?
ao que a gente tem na estrada, né? A quilometragem, que é formado, que tem placas nas nossas estradas. Então, ele vai informar ao mecânico a sua posição, a sua trajetória, ou seja, do ponto que ele partiu, ele está a 270 quilômetros, então ele está mostrando a trajetória que ele percorreu. Algo bem simples também para a gente entender posição e trajetória são as pegadas que a gente deixa numa praia, por exemplo. Cada pegadinha dessa, gente, vamos supor que eu estou lá numa praia passeando, e cada pegadinha que eu deixei está mostrando o que, gente? A minha trajetória, por onde eu passei, certo? De onde eu parti, ó, o ponto, a posição, a minha posição e a minha trajetória, por onde eu fui. E aqui, essas pegadinhas dela está aqui, mostra o quê? A sua posição final. Deslocamento e intervalo de tempo, né? Nós chamamos de deslocamento, pessoal, a diferença entre a posição final e a posição inicial de um corpo, certo? Então, deslocamento é a diferença, é o cálculo que eu faço entre a posição que eu estava e a posição que eu estou. Ou seja, é a diferença entre a posição final e a inicial, certo? Então, a gente calcula isso, gente, pelo sistema de unidade, únicos de unidade, certo? Então, essa distância, quando a gente vai calcular em uma atividade, no nosso dia a dia, quando a gente precisa, ela é sempre indicada por metros, certo? E para que o movimento ele possa ser estudado, né? É importante também a gente saber o intervalo de tempo. Quanto tempo durou aquela trajetória? Quanto tempo dura, um exemplo, 2 quilômetros para a gente percorrer? Então, essa unidade de tempo a gente calcula utilizando os segundos. Então, gente, nós temos uma formulazinha que a gente utiliza para fazer esse cálculo, certo? Então, o intervalo, ele pode ser representado pela letra grega que a gente chama de delta, né, maiúscula, seguida da grandeza que a gente está usando, certo? Delta S, que é a variação do espaço, né, gente, da trajetória que a gente percorreu. Assim, a nossa fórmula ela é representada por delta S, que significa a variação de espaço, S, que é o espaço final, e SO, que é o espaço inicial. Lembra que eu falei para vocês que o nosso deslocamento a gente vai calcular onde a gente estava, de onde a gente saiu? Então, dessa forma, gente, se um corpo ele se movimentou da posição inicial a 100 metros e chegou ao final a 500 metros, seu deslocamento foi o quê? 400 metros. Da mesma forma, é o intervalo de tempo, né? Nós usamos o ΔT. T para tempo final e TO para instante inicial. Então, a gente vai calcular o quê? O tempo que a gente iniciou a nossa trajetória e o tempo que a gente terminou. Vamos para o nosso desafio? O que define um corpo que está em movimento ou repouso? Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo? O que é que vai definir se está em movimento ou se está em repouso? O corpo. Segundo, hora de fazer o cálculo, gente. Vamos supor que o corpo se moveu da sua posição inicial a 150 metros e a sua posição final a 250 metros. Qual será o seu deslocamento? Vocês voltam lá no vídeo, olha a formulazinha com o símbolo delta e faz esse cálculo, tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.